A rede Ronin foi hackeada e a gente tem muito a aprender com isso. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo. Fala pessoal, me chamo Michel, sou contador especialista em criptomoedas e estou sempre acompanhando o mercado e principalmente, muito além de trazer notícia aqui, eu prezo muito por um conteúdo onde a gente possa sempre estar aprendendo. Poderia ter trazido esse vídeo aqui no primeiro dia, mas eu pensei assim, cara, o que eu posso aprender com a rede Ronin? E aí fui estudar sobre isso, sobre o que aconteceu, onde é que eu poderia melhorar, o que eu já estou fazendo que mostra que eu estou no caminho certo para me proteger de casos como esse que podem acontecer em qualquer rede. Não do mesmo jeito, você vai entender aqui já o que aconteceu, mas hackear uma rede pode acontecer, tá? Vamos falar sobre isso aqui hoje. Antes da gente avançar, por favor, se inscreva no canal e ative o sino. Isso ajuda no crescimento aqui do canal. Você recebe nossas informações sempre em primeira mão. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero que você entenda o que é rede Ronin. O Axie Infinity é o jogo... Cara, eu acho que é o maior jogo ainda. É o maior jogo. É o que mais explodiu. Foi o que fez muita gente rica aí através do jogo Axie Infinity. O Axie Infinity, ele tem dois tokens, o AXS e o SLP. E aí, ele roda na rede Ethereum. Só que em determinado momento, eles perceberam que a Ethereum não fornecia a escalabilidade que eles precisavam. E essa escalabilidade muitas vezes era atrapalhada tanto pela questão da escala mesmo, como também por questões de taxa. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma sidechain, que numa explicação superficial é uma segunda camada da rede Ethereum, só que ao invés deles usarem uma segunda camada já existente, tipo uma Polygon, por exemplo, ou sei lá, qualquer outra segunda camada, eles fizeram a própria segunda camada deles, que é a rede Ronin. Na prática, ela é exatamente igual a uma blockchain, só que ela vai lá e valida sempre na Ethereum. Aí ele pode validar, cada segunda camada define as suas regras. Ele pode validar por blocos, ele pode validar de tempo em tempo, enfim. Fato é que na segunda camada, geralmente, pode ser que algum projeto crie uma segunda camada por outro motivo, mas geralmente cria-se uma segunda camada para economizar em taxas e velocidade, que é o caso aqui da rede Ronin. Qual o problema das segundas camadas? E aí, segunda camada tem sido uma solução para que muitos projetos estão achando aí, só que o problema da segunda camada é que ela abre mão da segurança. E quando você abre mão da segurança, você está aumentando o risco em algum momento. Na Ronin, especificamente, eles contam com 9 validadores, onde 5 desses foram hackeados. E quando teve o hacker dos 5, eram exatamente 5 validadores que se utilizava para validar uma transação. Então, o hacker conseguiu validar a transação porque ele tinha 5 validadores do lado dele ali. Foi basicamente isso que aconteceu. O que esse hacker fez? Ele pegou e transferiu 173.600 Ethereum e 25,5 milhões de USDC. Em questão de valor, isso dá mais de 600 milhões de dólares, se tornando o maior hacker da história do mercado de criptomoedas. Nunca teve um hackeamento tão grande como esse. No momento aqui da gravação, o hacker já sacou cerca de 30 e poucos milhões e todo o resto do dinheiro se mantém na rede Ronin. E aí, já a gente vai explicar aqui o que acontece com o seu dinheiro e o que pode acontecer, e você vai entender por que esse dinheiro ainda tá lá. Mas aí, voltando aqui na questão da segunda camada, as segundas camadas são uma solução, mas cedo ou tarde aconteceu algo assim, mostrando pra gente que as segundas camadas precisam ter cuidado. Aí eu vou trazer aqui, vou falar da rede Nervos, porque é uma rede que eu conheço bastante, e da Polkadot, que também é uma rede que eu conheço bastante. Elas trabalham com soluções de segunda camada. Na Polkadot eles chamam de camada 0 e camada 1, mas é a mesma coisa. Só que a diferença da Nervos e da Polkadot é que eles criaram as duas camadas. Eles sabem como elas se comunicam, eles sabem como valida e tal. É diferente quando você cria uma segunda camada para algo existente. Como assim, Michel? Imagina que existe um caminho para chegar em um lugar e existe um atalho para chegar nesse lugar. E aí tem duas opções. Esse atalho ser criado pelas mesmas pessoas que criaram o caminho, então isso é um atalho oficial, ou ele ser criado por qualquer outra pessoa. Ele é um não oficial. E não oficial, esquece aqui, não tô falando que a Ronin não é oficial. Tô só falando que ela não foi criada pela Ethereum, tá? E aí, existem pontos que não vão se conectar perfeitamente. Quando a gente olha para Polkadot, a Relay Chain e a Parachain, elas se conectam perfeitamente. Quando a gente olha para Nervos, a camada 1 e a camada 2, elas se conectam perfeitamente. A Ronin, não tem como, porque ou pode ser que tenha como, mas elas serão sempre um gato, será sempre um puxadinho. Isso pode
ser um risco, mostrou-se aí como um problema e acabou tendo esse hackeamento. Fato é que isso aconteceu. E aí tem alguns pontos importantes aqui. Esse hacker foi descoberto 6 dias depois de que ele de fato aconteceu, porque um usuário foi sacar 5.000 etéreos e não tinha liquidez na rede. E aí os desenvolvedores lá foram atrás e perceberam que havia sido hackeada. Esse hacker aconteceu através dos validadores. Então ele hackeou e roubou o Ethereum e o USDC. Significa que o AXS e o SLP, eles estão seguros, entre aspas. Não foram roubados. Só que eles bloquearam a rede. Isso tinha que ser feito mesmo. Eles bloquearam a rede falando assim, ó, vamos... Como se eles tivessem desligado a rede, tirado da tomada. Tiraram da tomada e falaram assim, peraí, ninguém transaciona agora que a gente vai ver o que é que vai fazer. O AXS lá nas corretoras, ele já começou a cair. No primeiro dia caiu ali uns 7%. Meu ponto de vista é que caiu muito pouco, pelo que ele deveria ter caído num hackeamento tão grande. Só que eu vejo também que a maioria dos AXS, eles estão na rede Ronin, que as pessoas estão ali ganhando dinheiro com eles, estão em stake, estão jogando, enfim. Quando liberar, pode ser que haja um derramamento aí, porque as pessoas, não sei até que ponto elas voltariam a confiar na rede. Eu falo por mim, se uma rede acabou de ser hackeada, cara, eu vou tirar meu dinheiro daqui, vou observar de fora e depois eu entro novamente. Mas nesse momento, o que a gente sabe é que tá caindo nas corretoras e a rede está parada, que é onde está a maioria dos tokens. Essa rede está parada também porque o hacker não tirou todo o dinheiro de lá. Dos 600 e poucos milhões de dólares, ele só tirou 30, que já foram para corretoras centralizadas. No caso aqui foi para FTX e para Crypto.com e provavelmente ele já transformou isso em dólar, em sei lá, na moeda dele e já sacou. Os outros 600 e alguma coisa ainda, ele tá na rede Ronin, numa carteira específica. Essa carteira já foi identificada como uma carteira de hackeamento. E aí existem duas possibilidades. Uma é que eles vão tentar fazer é de alguma forma bloquear essa carteira para que ela não consiga movimentar esse dinheiro. Se ela não movimentar esse dinheiro não entra em circulação e é como se eles nunca conseguirão voltar, a não sei que façam um acordo com o hacker, mas ainda há uma esperança, tá? Ainda há uma esperança para que eles consigam de alguma forma reverter isso ou pelo menos amenizar. Uma coisa que também pode acontecer é eles entrarem em negociação com o hacker. Falar tipo assim, cara, a gente vai desbloquear a carteira e aí você, sei lá, leva 10%, leva 50% e devolve a metade, sei lá. Pode acontecer isso, eles entrarem em acordo com esse hacker. Enquanto isso não ocorre, a rede está parada e ninguém consegue movimentar, ainda que sejam os AXS e os SLPs, que são os outros tokens que não estão sob ameaça. Então se você tinha AXS lá na rede Ronin, se você tinha SLP lá, cara, seus tokens ainda estão lá, pelo menos essa foi a informação oficial. Pode ser que quando liberarem para sacar, comece a despencar todo mundo sacando e vendendo e você perca dinheiro, mas não é caso ainda de se preocupar no sentido de que roubaram as suas moedas. As moedas não saíram de carteiras de usuários, saíram dos validadores, tá? E aí o que é que eu aprendo com isso? Quando eu faço as minhas farms, frequentemente estou fazendo lives aqui mostrando os investimentos, eu tô sempre falando da diversificação. E eu não tinha esse exemplo há uma semana atrás, mas hoje eu tenho esse exemplo e fica mais claro para mim ainda quão importante é essa diversificação. Então, quando lá se você me acompanha, você sabe o que eu tô falando. Quando lá na Nervos, por exemplo, eu faço as minhas farms na Yokai e pego o lucro delas e tô sacando e tô colocando na minha carteira, muita gente fala assim, pô, por que você não coloca esse lucro numa nova farm com stablecoin? Eu falo, cara, eu tô com valor, eu tô com bastante valor dentro do protocolo, então deixa eu diversificar a parte do valor para outro lugar, entendeu? Talvez um segundo protocolo que venha a surgir, enfim, eu não fico só em um lugar, porque a Nervos também é um protocolo que utiliza a segunda camada, a Polkadot utiliza a segunda camada, a gente vai ver cada vez mais segunda camada. E existem pontos de vulnerabilidade, esse aí foi mais que provado com os validadores. Na Polkadot, não me recordo agora a quantidade de validadores, na Nervos eu sei que esse número é muito grande, até porque a carteira Neuron se torna validador, então isso é muito descentralizado, mas pode ser que amanhã ou depois a gente veja um hacker em outro formato, de outro jeito, por outro caminho. Então, siga sempre a ideia de que a gente já aprendeu, sei lá, quando criança com os nossos avós, de não deixar todos os ovos na mesma cesta. Essa é a melhor forma de você se proteger. Imagina quem estava com 100% dos seus investimentos em X dentro da rede Ronin, muito provavelmente quando abrir a rede vai perder muito dinheiro. Se a pessoa está distribuída ali, ou até se está fazendo balanceamento de carteira e se os seus AXS é um percentual da carteira, você não está tão preocupado, cara. Pensa aí, se você tem 5% da carteira em AXS, poxa, esse 5% aqui pode ser que caia, sei lá, 80%, mas os outros 95% estão seguros, estão distribuídos, enfim, diversificação, balanceamento de carteira
carteira, não se empolgue, não coloque todo o dinheiro em um lugar só porque isso tá dando muito dinheiro. Tenha cuidado e entenda essas peculiaridades, e ainda que você esteja com bastante dinheiro em uma única rede, como é o exemplo que eu citei aqui da Nervos, diversifique dentro daquela própria rede. Tem um pouco na carteira, tem um pouco em stake, tem um pouco numa farm de um protocolo, tem um pouco em stake em outro protocolo, enfim, diversifique isso para que você fique mais protegido em casos como esse, beleza? Se tiver alguma coisa para complementar ou se você tiver alguma dúvida, por favor, comenta aqui embaixo que a gente vai te responder. Tamo junto, abraço.